Graça e paz. Hoje nós vamos inverter a programação. Vamos fazer o louvor agora, fazer a divisão de classes e aí depois uma terceira parte o pastor vai anunciar aqui. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia, já fica a dica sobre o que o pastor vai falar. Em Atos 26, Atos 8, 26. Irmãos, olha aí. Isso, Atos 8, 26. Diz assim a palavra de Deus: o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai ao lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que o etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, que era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. E então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouvindo ler o profeta Isaías, o perguntou: compreendes o que estás lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto com ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levada como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus. Amém? Irmãos, essa passagem aqui é bastante reveladora para o que nós fazemos aqui hoje, né? A nossa escola bíblica dominical. História bastante conhecida, onde acontece logo após um evento trágico na história da igreja, que é a morte de Estevão, né? Mas mesmo assim, nós vimos aqui nos primeiros versículos desse capítulo que os discípulos foram se dividindo e não pararam a obra apesar da dificuldade. E aqui nós vimos que, mesmo em dificuldade, Filipe recebeu a orientação do Espírito, foi para um local onde ele encontrou ali um escravo, né? Um eunuco de uma terra muito distante, lá da Etiópia. E ele encontrou esse homem lendo as escrituras e não compreendendo-as. E então, pelo direcionamento do Espírito, ele vai ao encontro desse homem, e esse homem fala para ele: eu leio, mas eu não sei de quem está falando. Eu não sei se o profeta está falando de si mesmo ou se de outro. E então Filipe anuncia ali, né, que Jesus era quem estava sendo dito ali naquela passagem. É interessante nós notarmos esse diálogo, né? O eunuco dizendo: como eu posso compreender se não há quem me explique? E então Filipe vai e explica as escrituras. Essa é a importância de nós entendermos, né, a escritura sagrada. O que ela anuncia? Ela anuncia a Jesus. E foi isso que Filipe fez. Usou a escritura para anunciar a salvação para aquele homem. E se nós continuarmos lendo, aí fica a dica que o meu pastor vai falar daqui a pouco. Aquele homem entende o que está sendo ministrado a ele, aceita a mensagem no seu coração, e ali mesmo ele é batizado, né? É o poder da ministração da palavra, né? Mesmo para aqueles que não entendem. Então a palavra de Jesus é para todos, seja para uma pessoa de um alto escalão religioso, como Jesus fazia constantemente, e como os discípulos também tiveram embates depois da crucificação de Jesus, mas também para um simples etíope, né? Estava ali, escravo da sua rainha, mas que também recebeu a mensagem. Então, irmãos, a palavra de Deus deve ser ministrada para todos, e precisa daqueles que explicam e daqueles que precisam buscar entendimento. Amém? Como eu disse, hoje nós vamos inverter a programação, mas agora eu vou passar a palavra para o pastor, se ele tem algum comunicado aqui. Amém, igreja? Quem está feliz aí? Eu estou muito feliz, porque, irmãos, o batistério está pronto, né?
prontinho, com água até aqui na minha cintura. E vai ser um marco para nós, numa escola bíblica dominical, nós inaugurarmos o batistério com 2 batismos, né? Então teremos 2 pessoas batizando hoje. Então o que eu quero pedir para você? Não vá embora depois que terminar a escola bíblica dominical, porque é necessário que você esteja aqui, os membros da igreja estejam aqui fazendo presença, honrando a fé de quem vai descer as águas, e também se fazendo presente para que nós possamos fazer a nossa assembleia, né, no sentido de integrarmos essas pessoas ao rol de membros da igreja, né? Então a igreja, ela não autoriza batismo, porque o batismo é um mandamento bíblico, mas a igreja em assembleia autoriza a integração de membresia. Isso sim a igreja faz. Tanto é que eu batizei pessoas alguns dias atrás que não se tornaram membros da igreja, né? Batizei, mas não estão aqui conosco, não estão integrados à igreja. Agora, no caso dessas pessoas aqui, nós vamos fazer a assembleia para batismo e integração ao rol de membros da igreja. Então, por isso eu peço a vocês que não se ausentem. Aí depois eu vou estar falando, na minha parte, depois da reunião de salas, eu vou estar falando um pouco mais sobre isso, mas eu preciso da presença de vocês aqui. Então hoje nós inauguramos o batistério, amém, igreja? Hoje nós inauguraremos o batistério da igreja. Então nesse momento vamos ficar em pé para nós orarmos e nos dividirmos em classes. Senhor Deus e Pai, obrigado por essa manhã, por esse dia tão propício, por esse dia tão maravilhoso, tão oportuno para nós estarmos aqui, ó Deus, em escola bíblica dominical, reunidos na Tua igreja, para participarmos da escola bíblica e aprendermos mais de Ti na Tua palavra. Mas também é um marco, é um dia, Senhor Deus, ó Pai, que vai ficar marcado na história dessa igreja, porque acontecerá hoje os primeiros batismos no batistério desse templo. Deus, desde o momento que esse templo foi inaugurado, esse batistério ele foi ali, ó Deus, construído, mas ele não estava pronto, e ele ficou pronto essa semana. E agora, Pai, nós vamos dar sequência na história dessa igreja, ó Deus, e esse dia marca a história da igreja, ó Deus, nesse dia, ó Deus, não sei se é 4 hoje, 5 de outubro de 2025, ó Deus, 5 de outubro de 2025, ó Deus, ficará marcado na história da igreja, na ata da igreja, nas nossas vidas, que foi o dia que nós fizemos os primeiros batismos no batistério da igreja. Nós agradecemos ao Senhor por esse momento e colocamos em Tuas mãos, ó Pai, as nossas vidas e tudo que estará acontecendo aqui nesta manhã. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos dividir em classe. Não, louvor.